Boa tarde a todos e a todas. Cumprimento À esquerda da imagem, à direita da excelentíssima senhora ministra-presidente. da Suprema Corte Brasileira. Cumprimento Sua Excelência. Quem fala é Antônio Augusto Brandão de Aras, Procurador-Geral da República. Ministro Relator Alexandre de Moraes, Suas Excelências, os ministros presentes e que nos acompanham pela videoconferência, ministro Cássio, aqui presente. Cumprimento também os senhores advogados que estiveram na tribuna, cumprimento os senhores servidores e servidoras, cumprimento a todos e a todas que nos acompanham. Senhora Presidente, como visto, trata-se de uma ação rescisória ajuizada em face do acórdão proferido pela segunda turma do Supremo Tribunal nos autos da extradição 1560, transitada em julgado em 13 de fevereiro de 2021. Na inicial, o autor sustenta a inaplicabilidade da regra de empate prevista no artigo 150, parágrafo 3º do Regimento Interno, aplicável aos processos de extradição. Preliminarmente, registro que não houve intimação da Procuradoria-Geral da República prevista nos artigos 52, inciso 10 e 262 do Regimento Interno. Todavia, como a Procuradoria já se manifestou em outras ações em curso, pertinentes à questão de fundo que versa os empates ocorridos, seja na turma, seja nesse egrégio plenário, encontra-se em condições de se manifestar nesta oportunidade. No julgamento do pedido de extradição, formulado pelo governo da Colômbia, contra Jaime Henrique Saad Pormani, condenado pelo crime de homicídio por sentença prolatada pelo juízo da 11ª Vara Penal do Circuito de Barranquilla, sobreveio empate na votação, aqui no âmbito interno do órgão fracionário. Diante desse empate, não se aguardou pelo retorno do ministro ausente em razão de licença médica, e, adotando-se o voto mais favorável ao réu, concluiu-se pelo indeferimento do pedido de extradição, por meio da aplicação da regra do artigo 150, parágrafo 3º do Regimento Interno. Na pauta, a ação rescisória 2921, Martim Eduardo Yunes contra Jaime Henrique qual a solução a ser dada pela Corte quando, no exame de processo, cuja matéria de fundo tem a natureza criminal, venha a se verificar a situação de empate. Contudo, devo registrar que, na hipótese vertente, não se trata de uma questão penalmente considerável do ponto de vista estrito e substancial, e sim do processo de execução, e nem de processo de execução da pena submetida à jurisdição brasileira. Trata-se de um ato de cooperação, de colaboração entre países que mantêm acordos de cooperação e troca de informações e, no particular, de uma extradição passiva. Dessa forma, a questão é ampla e comporta, de um lado, a distinção de ações, incidentes e recursos que versam sobre a persecução criminal, desencadeada como consequência do ius puniendi do Estado brasileiro, do outro, o instrumento de cooperação internacional, ainda que em matéria penal, aqui sob exame, cujo objeto não é direito de punir do Estado brasileiro, tampouco a persecução criminal desencadeada por seus órgãos. Impõe-se, assim, revisitar o regimento interno dessa Suprema Corte em matéria de empate nos julgamentos colegiados, tratando de tema que tem relevo em outros feitos pendentes de solução. Sublinhe-se uma distinção fundamental entre o empate superável dentro do órgão colegiado, turma ou plenário, quando seja possível colher, em ocasião oportuna, o voto do membro ausente, e, de outro, casos de empate insuperável, quando, por alguma razão, digo, impedimento, suspensão, licença, vaga, exemplo e graça, não é possível colher voto de outro integrante do colégio judicante. No que concerne à deliberação realizada nas turmas, o artigo 150, parágrafo 1º do Regimento Interno estabelece que, em caso de empate superável, como regra, a decisão será adiada até a colheita do voto do ministro ausente. Tratando-se de empate insuperável, hipótese, recorde-se, em que dentro do colegiado não se conte com a possibilidade de se colher oportunamente mais um voto,
A solução dada pelo parágrafo 2º do artigo 150 é a convocação de ministro integrante de outra turma, respeitada a ordem decrescente de antiguidade. E o parágrafo 3º do mesmo dispositivo contempla exceções para os habeas corpus e recursos em matéria criminal, ressalvando-se o recurso extraordinário, quando, naqueles casos, haverá de prevalecer a decisão mais favorável ao réu. Repita-se, aqui cuida-se de um empate que pode ser superado. Para votações ocorridas nas turmas, fora das hipóteses de habeas corpus, em princípio, haverá o sobrestamento do julgamento do feito até a colheita do voto do ministro ausente. Quanto às sessões plenárias, há no artigo 13, inciso 9, a regra de que, em caso de empate insuperável, decorrente de ausência de ministro em virtude de impedimento, suspensão vaga ou licença médica superior a 30 dias, se urgente a matéria e não se possa convocar o ministro licenciado, o presidente do tribunal estará habilitado a proferir voto de qualidade, desde que não haja previsão diversa no regimento interno. Quando, nas mesmas situações de empate insuperável, houver o julgamento de matéria cuja... Ministros julgam a ação pela qual se questiona o resultado do pedido de extradição negado pelo STF. A questão será considerada ação rescisória 2921, Martim Eduardo Yunes contra Jaime Henrique. Isso entre aspas. Já o parágrafo único do artigo 146, interpretado como exceção ao caput, disciplina especificamente o empate insuperável nos embargos dos habeas corpus e recursos de habeas corpus, quando prevalecerá a decisão mais favorável ao paciente. Para os empates, em razão da ausência eventual episódica de integrante do plenário... Quem sustenta é Augusto Aras, Procurador-Geral da República. Inexiste, por hora, norma regimental expressa a esse respeito, mas nada impede data vênia, por identidade de razões, que se aplique a mesma solução que, em relação às turmas, estabelece o artigo 150, parágrafo 1º do regimento interno. Assim, peço vênia para registrar que o Ministério Público entende que esta solução é possível, o voto do ministro não presente a sessão em ocasião oportuna, em que se der continuidade do julgamento, pode vir a ser suprida, seja pelo rejulgamento da causa ou mesmo pelo complemento do julgamento com o convite, a convocação do membro mais antigo da outra turma. Em matéria penal, os já mencionados dispositivos dos artigos 153, parágrafo único, e 150, parágrafo 3º, apontam harmonia com o princípio constitucional da não culpabilidade, para um desfecho favorável à pessoa contra quem se tenha desencadeado a persecução criminal em caso de empate, seja ele superável ou insuperável. Em matéria criminal, portanto, e registro no sentido das questões de mérito, das questões substanciais, há de se respeitar o princípio constitucional da não culpabilidade, cujo fundamento radica na ideia-força do indúbio pro réu, que impõe o desfecho mais benéfico aos acusados. Trata-se de norma-princípio, cujo alcance se projeta em mais de uma dimensão. Na probatória, em caso de dúvida, o réu deve ser absolvido. Tratamento, os efeitos colaterais internos e externos do processo penal em relação ao réu hão de ser considerados. E também deliberativa ou de julgamento, um comando para que o juiz, em caso de dúvida, se paute pela opção que mais beneficie o acusado. Desde que atingido o quórum de instauração, as deliberações se dão, salvo quando se de regra especial da maioria absoluta ou qualificada, por maioria simples. E a imediata proclamação do resultado do julgamento, ainda que ausente um dos julgadores, é também a afirmação de sua jurisdição. Neste contexto, o empate pode ser válido. Todavia, aqui, neste caso, ontologicamente, temos algumas situações que nos remetem a um distinguish. Trata-se, não precisamente, de uma ação penal em que se discute dúvida quanto aos fatos. Pelo contrário, a decisão de mérito de condenação penal transitada em julgado na origem
Também há de se levar em conta... Na pauta, ação rescisória 29 e 21, Martim Eduardo Yunes contra Jaime Henrique Cormani. Trata-se, outrossim, de um caso de colaboração. A extradição, como ato, uma medida de colaboração entre Estados nacionais, se faz com a verificação da regularidade de certos atos e o preenchimento de certas condições. No particular, o crime reconhecido como tal na origem ainda não transitou em julgado. E, aqui no Brasil, salvo engano, pelo voto do ministro Gilmar Mendes, houve o cometimento de novos ilícitos, salvo engano, ministro. De maneira que ainda há possibilidade de cumprimento e execução da pena estabelecida na Colômbia. Dessa forma, é importante registrar que, nesse contexto, em que o Brasil atua nesse procedimento de extradição com a peculiaridade de colaboração e cooperação internacional em matéria criminal, não se tem uma questão de fundo estritamente penal. De maneira que pede vênia este Procurador-Geral para dizer que estamos diante de um caso... Augusto Aras, Procurador-Geral da República. Grave. E, como dizia a ministra Carmen Lúcia ainda ontem, uma senhora reclamava do julgamento do assassino de sua filha, porque há 11 anos estava em velório. Eu imagino que um pai esteja há 27 anos num velório contínuo e permanente. Ministros julgam a ação pela qual se questiona o resultado do pedido de extradição negado pelo STF. Mas sim, ação rescisória 29 e 21. Neste caso, não se trata, data máxima vênia, de apelar-se para um juízo formal. Trata-se de justiça substancial já reconhecida, objeto de condenação transitada em julgado na origem, em que a atividade jurisdicional do Supremo Tribunal Federal do Brasil tem os seus limites formais postos. E, como tal, a questão do indúbio pro réu, data máxima vênia, há de ser examinada com grano salis. Nesse aspecto, a Procuradoria-Geral da República, nesta sentada de julgamento, manifesta-se pelo deferimento do pedido, de maneira que a causa venha a ser rejulgada pela turma ou completado o seu julgamento com a convocação do membro mais antigo da outra turma, nos termos do regimento interno, para que a justiça substancial feita na origem não seja toldada pela justiça formal que se pretende aqui pela defesa. Muito obrigado, senhora presidente, senhoras ministras, senhores ministros.